Oi, povo santo, e aí, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, aprove a Deus todas as coisas, estou ali costurando, como você vê, né, fazendo vídeo lá para o Artesanatos e Cia, que é o Saron Tapetes e Cia, e o Variedades, que eu já expliquei para vocês. Botei o vídeo curtinho lá para fazer a propaganda desse, porque ainda está resolvendo essa questão que aconteceu com a AdSense. Mas está tudo nas mãos de Deus, né? Que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu pensei até, gente, em fazer umas lives lá no Variedade, trazendo a palavra para vocês e tal, mesmo sem estar gerando receita. Mas o problema é a internet, que eu já expliquei para vocês aqui. Além de não gerar receitas, eu vou estar fazendo vídeo sem qualidade, não é isso? E esse conteúdo aqui, esse vídeo, é para falar sobre o caso dessa moça, né, gente? Que, eu quero falar aqui para vocês meninas que estão me pedindo as toucas. Gente, eu comprei muito pano em Salvador, mas não veio tecido que dê para fazer círculo. Entendeu? Então tô esperando chegar aqui umas elanquinhas que me pediram. Tenho algumas elanquinhas aqui. Então eu vou fazer sem compromisso e vou mostrar para vocês. Se vocês se agradarem do modelo, do jeito da touca, eu falo para vocês o valor e para enviar, tá bom? Mas isso aí a gente vai conversando aí no decorrer do tempo e no WhatsApp. Então, amados, eu quero dizer um pouco aqui comentar um pouco sobre esse caso dessa moça que foi, né, que tiraram a vida dela depois que ela acabou de pregar e estava no culto. Gente, o que acontece? Não estamos aqui para julgar, né, a serva do Senhor, não estamos aqui para dizer eu não conheci essa jovem, mas eu já presenciei muito isso em Salvador. Presenciei muito esse tipo de coisa e muitas vezes a pessoa fica sem entender, mas não era cristã, ela não era da igreja, ela não disse que entregou a vida para Deus. E por que aconteceu isso? Olha, os desígnios de Deus nós não podemos questionar. Agora eu, por experiência própria, de experiência própria não, de contato assim mas de ver e conhecer pessoas. Muitas vezes, amado, não é o caso que eu estou dizendo dela, prestem atenção. Muitas vezes as pessoas, elas se envolvem lá fora, no mundo do crime, elas se envolvem com tráfico, elas se envolvem com muitas coisas ilícitas, coisas erradas. E muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu aceitei Jesus, eu vou para a igreja e vai ficar tudo mar de rosa. Não é bem assim que funciona. Amados, eu não sei se vocês já observaram, se vocês acompanharam. Tem gente aqui que tem muito mais tempo de cristã do que eu, né? Muito mais tempo de fé do que eu. Eu acompanhei muitos, lembra daquelas fitas cassete que a gente colocava de depoimentos? Teve o Marquinhos, que era do tráfico, que foi pastor, e ele sempre... Isso que eu digo para vocês, que eram testemunho. Eles falavam do que eles passaram, mas falavam o que Cristo fez na vida deles, amados. Uns testemunhos antigos que servia para edificar, não para te salvar, mas para edificar a sua fé, a minha fé. E eu fui muito edificada, a minha fé, com muitos destes testemunhos que eu vi antigamente. Hoje em dia não, o testemunho é porque eu era prostituta e hoje Deus me libertou, mas os inscritos têm que me sustentar. Porque eu era trans e hoje eu quero viver para Cristo, as pessoas têm que me sustentar. E não era assim antigamente. E se você observar, se você acompanhou isso aí, coloque aqui nos comentários. Foram muitos testemunhos lindos de pessoas que viviam no tráfico e saíam do tráfico e iam para a igreja, que até os próprios traficantes diziam, olha, você só sai daqui ou para morrer ou para servir verdadeiramente a Deus. Mas só, amados, que existia uma coisa, se eu comprei, eu tenho que pagar, meus queridos. Eu presenciei uma cena, era o filho da irmã da igreja lá em Salvador.
E esse rapaz, há uns anos atrás, ele tirou a vida de um senhor, né? Tirou a vida de um senhor com um negócio de uma arma branca lá, grande, né? Com um facão, né? As coisas a gente talvez não possa nem falar aqui, mas já vou falando. Então, se passou anos, ele ficou preso. E foi se passando anos, quer dizer, aquela coisa que não se conserta, não se ajeita. Amados, porque por mais que você fez algo, ou você está servindo a Deus hoje, você vai, Jesus, eu tenho que pedir perdão. Jesus, eu tenho que ir até aquela pessoa, cria uma situação. Enquanto Deus não criou aquela situação para você, é porque Deus está preparando, quem sabe, a outra pessoa lá, para poder lhe receber, porque você também não saiu, por exemplo, fez algo com alguém lá no mundo e agora eu sou crente e você fica de boa, entendeu? Porque quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não. Então também muitas vezes não é para você ir de corpo aberto que eu diga assim, não, eu vou, agora eu tô lendo a Bíblia, eu sou cristão, não. Jesus cria situações, meu Pai. Converta aquela pessoa, Senhor, amoleça o coração daquela pessoa, porque eu sei que eu fiz errado para eu chegar até aquela pessoa, Senhor. E Deus assim, Ele fará. Entendeu, queridos? Mas, muitas vezes a pessoa está lá no mundo do crime. Vendia as drogas, deveu para o traficante. Meu bem, você quer viver uma vida com Cristo? Vá lá e acerte. Nossa, Kátia, mas você está dizendo que a pessoa tem que pagar a droga. Meu bem, você não consumiu. Você não usou, você não vendeu, gastou o dinheiro que era para dar. Isso aí serve para qualquer coisa, não é só uma droga. Até uma pessoa, por exemplo, que trabalhava em oficina, conserta carro. Quantos mecânicos, quantas pessoas acontecem isso? Quantas pessoas até que vendem coisa para freguês. Eu mesmo já vendi muito coisas para esses homens que vêm na porta, hein? Quantas vezes eu gastava até dinheiro, né, na farra de bebida, no dia que o rapaz chegava eu dizia, o cliente não me pagou, não recebi o dinheiro todo não, e sendo mentira, gente, sendo que muitas vezes pagava e eu gastava na farra. E outras coisas também, farra que eu digo assim, na época de bebida e tudo. Mas o que é que acontece? Quando você vai e entrega a sua vida para Deus, você tem que acertar as contas com quem você deve, meu bem. Hein? E eu começava a entender, eu digo, poxa, o rapaz me deu uns produtos para vender, eu tô devendo, o rapaz nunca mais eu paguei, o freguês que eu comprei uma coisa, que se bem que eu nunca gostei disso, gente. Mas a gente no mundo, lá na folia, a gente faz, tá tomando uma e tal, tá com dinheiro ali do freguês, a cerveja acaba, você não vai gastar. Eu gastava e não era pouco, entendeu? Então quando eu comecei a minha fé e fui para a igreja, eu comecei a observar que eu tinha que andar certo. Aí de repente comecei a trabalhar com outra coisa, vender outra coisa, nem que eu pegasse na mão de outra pessoa, aí o lucro eu ia, naquela época não tinha celular nem nada, mas tinha o telefone da pessoa no boletozinho, né, que dá aquele com carbono, que tira uma via, fica na mão. Aí eu ligava, ô fulano, a esposa dele, ó, diga a ele que dona Kátia pode vir aqui para pegar o dinheiro dele. Demorei mais, porque você não sabe, querido, entendeu? Então tem que chegar lá e acertar a sua dívida. Aí muitas vezes a pessoa diz assim, não, eu agora sou crente, eu agora sou crente, estou no blindado e nada vai acontecer comigo. E quem está do outro lado fica com raiva, entendeu? Então não é porque... e porque Deus não livrou ela? Deus, Ele é quem sabe, meu bem. Deus é quem sabe, mas tem que arcar com suas responsabilidades. E lá em Salvador, filho da irmã, como eu estava dizendo, aconteceu esse problema aí com esse jovem, com esse rapaz. E aí pronto, ele foi para a prisão, pagou a pena dele e veio, mas só que começou a se envolver com coisas erradas. E de repente começou a ser ameaçado. Eu me lembro que eu morava em uma casa, meus meninos eram adolescentes, e tinha uma pizzaria de junto. Aí eu entrei para comprar uma pizza com os meninos e tal, que eu já não queria, quando eu vi mesmo que a fama dele não estava boa, eu já não... Como hoje, você não pode sentar em uma churrascaria, você não sabe quem está do seu lado. Vocês viram aí o caso dos médicos, o que aconteceu com os médicos? Que foi confundido o médico com o filho do tal do miliciano, né? Isso, e tiraram a vida dos 3 médicos, gente, porque simplesmente por parecer com outra pessoa. Então muitas vezes você está em um lugar, você de repente é parecido com alguém,
e a pessoa, fulano tá ali, você perde a vida. Então, como com os meninos, bora lá comprar pizza, entrei, quando eu vi, ele todo assim assustado, ó, com o filhinho no colo, olhava pra lá, olhava pra cá, sem paz. E de repente o pai e a mãe crente, lembra do caso que eu contei lá no Variedades, da mãe, que o marido arranjou outra e tal, aquelas coisas todas que eu contei, que ele saía sempre com a missionária, aquela coisa, são filho desse casal. Então, ele... É porque eu fico assim falando que vem na mente as lembranças. Então, ele começou... E os pais orientando, falando com ele que estava errado, meu filho, e a mãe pregando e tal e tal. Sempre ali vendo os pais no evangelho, e que já veio acontecer com o casal, para não dizer, foi a separação, não. Ele já era bem adulto, pai de família. Já tinha mulher e tudo, só que vivia nisso aí. Quando ele começou a ser ameaçado, o que foi que ele fez? Ele começou, os meninos de lá da igreja, sempre teve um baba, o jogo de futebol, sexta-feira, hoje não tem mais, porque devido a essas violência e tudo, de muitas pessoas até se infiltrarem, acabou, né, o futebol dos meninos, às vezes joga na quadra assim e tal, mas acabou. Então o que é que acontece? Ele começou a ir pro jogo, aí ele começou a ir para a igreja, como eu disse que tinha aceitado Jesus, comprou uma Bíblia, de vez em quando estava lá, mas eu percebia que não era do coração. Era tipo assim, eu vou ver se eu me escondo aqui, porque eu sendo crente, os caras não me pegam. Aí quando foi um dia, eu já morava aí, nisso aí que aconteceu, eu já morava no interior. Foi quando eu fui para o Salvador, que ia ter o casamento de Alisson, foi quando aconteceu a tragédia. Mas essas outras coisas que eu venho falando, já foi depois que passou anos. Uns 10 ou 11 anos, ele, depois que saiu, já é como eu digo, a pessoa fica só sondando. Aí, depois que ele cometeu essa situação com o senhor de idade, com o senhor, aí ele foi preso, depois passou tempo na prisão, saiu e tal, e ficou vivendo na vida errada. E aí eu já conhecia a Reis, a gente estava aqui no interior, aí eu fui para Salvador, que foi o casamento de Alisson. E aí pronto, quando eu vi, foi aquela agonia, e de repente Alisson chegou, meu filho, e meu irmão contando o que tinha acontecido. Alisson chegou com a chuteira, não tinha nem começado o baba, que ele passou lá para me ver, mãe, que eu estava na casa de minha irmã. Aí ele, eu não sei se eu já tinha me mudado para lá, para Salvador, eu não sei, eu acho que foi quando eu fui para lá, 2016. Aí eu sei que a casa dele era perto, aí subiu, mãe, vou pro baba e tal, e ficou conversando com o Regis, pronto, aí foi. Quando demorou um pouquinho, vem Alisson. Aí Alisson todo assim, hoje acabou o jogo, ele, mãe, você não sabe o que aconteceu. Aí começou a me contar. Aí os meninos ele chegou para poder jogar, e os meninos oravam, né? E os caras já tinham chegado no carro observando. Aí os meninos deram as mãos, oraram, agradeceram a Deus, porque todo mundo veio do seu trabalho e tal, se distrair, né, gente? E aí pronto. Aí disse que os caras chegou, já disse assim, abaixa todo mundo, eu só quero fulano. Gente, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu. Isso aí já foi meu filho contando, e depois eu fiquei sabendo por outras pessoas. Aí disse que abaixou todo mundo, aí só viu os pipocos, disse que lá o conjunto ficou só o cheiro de pólvora. E aí disse que ele tentou correr. E quem já me falou isso já foi pessoas das casas que observaram, né, que as casas condomínio assim. Aí disse que ele tentava subir naquela proteção da quadra e nada, não conseguiu. Aí disse quando caiu. E aí eu disse, Alisson, e aí? Alisson disse, mãe, eu sei que quando eu abri o olho, só tinha eu deitado no chão. Não tinha mais ninguém. No desespero, um corre, outro corre, um corre, outro corre. Graças a Deus que ninguém foi ferido. Alisson disse que quando olhou ele deitado no chão, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém. Já tinha todo mundo corrido, só viu o fumaceiro e o carro arrastando. Olha o livramento que Deus deu ao meu filho também. Né? De quê? Na hora do desespero ele correr, ninguém sabe também se alguém foi atingido, mas pelo visto não. E quando meu filho disse que viu, foi já a viatura já arrastando, né?
Porque ainda tem isso, né? Que já fica perto ali, eu não sei qual é o mistério, que aí já viu e disse que aquele fumaceiro até do outro lado da rua, porque foi muito tiro, muito mesmo. E aí foram contar a mãe dele. Aí disseram, poxa, ela estava toda assim, conversando com a irmã quando ela soube a notícia. Ela disse, não, mas Deus já estava me preparando. Deus já estava me preparando para isso, porque ele não estava ouvindo. Eu disse a ele que ele não se escondesse, entregasse a vida para Cristo, mas resolvesse o que ele deixou para resolver. A mãe disse que perguntou a ele se ele estava devendo, né? Porque ele podia ser, era usuário, mas não era aquela pessoa assim, drogado, que vende tudo, não. Naturalmente envolvido, entendeu? Ficou devendo alguma coisa. E aí o pai perguntou, meu filho, você está vindo para a igreja? Você deixou alguma pendência? Você tem alguma coisa para resolver? A gente lhe ajuda a resolver. Nós vamos lhe ajudar lá para você servir a Deus em paz e não ficar devendo nada a ninguém, dar seu exemplo. Mas achou que não, né? Achou que não. Não, que nada. Deus vai me guardar, que nada. Eu vou começar a evangelizar, ainda vou converter essas pessoas. Mas não funciona assim não. O mundo é cruel, amados. Então eu digo para você, mãe, pai, né, que tem filho, que sobrinho, algum parente que é disso aí, e você ora a Deus para ele ir para os pés do Senhor, mas se quando ele for, pergunte se ele deixou alguma pendência, manda ele se abrir com você. Você tem rixa com alguém, você tá com algum problema com alguém, você tá devendo, ou tem que enfrentar, porque é melhor você morrer no momento que você está indo resolver a situação de um perdão, pedir um perdão, uma coisa, porque eu vou dizer, o perdão ele tem um poder tão grande de você ferir alguém, fazer alguma coisa com alguém, dizer, Jesus, eu vou lá, Senhor. Nem que eu perca a vida, mas eu vou, porque eu preciso perdoar e pedir perdão à pessoa. E se for de pagar uma coisa, olha, calma, em nome de Jesus eu estou aqui para arcar com minha responsabilidade, o que eu lhe devo. E pronto. E o diabo não vai ter poder de lhe tocar, a não ser que você aconteça outras coisas, né? Fatalidades. Então, muitas provavelmente foi isso que aconteceu com essa jovem, né? Aí ela começou a ir para a igreja, começou aí os pessoal só observando, muitas vezes até cobrando, não estou julgando, entendeu, gente? Eu estou dizendo assim, muitas vezes até a pessoa cobrando, e aí, como é que dia que você vai resolver? Você está indo para agora é crente, mas... e a pessoa só achando. Então é isso, muitas vezes acontece. Então, meus queridos, que Deus tenha misericórdia, né? E aí só fica mesmo um choro da família, o filho, o pai, a mãe, esposo. É muito complicado, né? É muito complicado. Provérbios 14:12, se não me falha a memória, né? Há caminhos que para o homem parece ser perfeito, mas o final dele são caminhos de morte. Né? Muitas vezes eu estou no caminho de Deus, eu estou no caminho de Deus, mas não quer andar segundo a palavra de Deus. E aí acontece esse tipo de coisa. Então que Deus te abençoe e te guarde. Se você não é inscrito aqui, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse vídeo aí com alguém que você sabe que está nessa situação. Amém? E que Deus te abençoe.